Vamos lá, Bede. Boa noite a todos. Boa noite aos companheiros que nos assistem aí pela internet. Hoje o nosso companheiro Maida está com um pequeno desequilíbrio orgânico. Pediu para que a gente fizesse aqui as vezes dele. E como o livro que ele está começando a estudar ainda não chegou na nossa livraria, não temos ainda, nós vamos, para não deixar o espaço... Já chegou ou peguei? É. Não peguei. Que? É esse daí que eles estão vendo? É. Então podemos ver. Acho que é a segunda. Podemos ver. Mas você fica sem, Pedrinho? Você vai ficar sem o livro? Mas é esse que ele estava pensando. Eu vou favorecer o pessoal. Acho que está na segunda. Trouxe não. É esse? É. Acho que está na segunda. Você não estava aí, né? Esse aqui não. Você não passou. Acho que é a segunda. Você quer começar na primeira? Eu acho que a segunda. Não, mas ele já começou? É. Se ele já começou, né? A primeira já. Então, vamos ver a segunda. A segunda? Tá. O Pedrinho, ele falou isso aqui, as religiões sacerdotais. Foi. Essa aqui que ele falou, as religiões sacerdotais. Essa aqui foi o que ele falou. É o que ele falou, né? Não, ele falou a primeira. Dá a explicação. Isso. Essa é a segunda. Então, como o nosso companheiro Pedrinho tem o livro, tem um exemplar do livro, Gênese da Alma, escrito por o patrono desta casa, Caio Schutel. Vamos ver se nós encontramos aqui a data em que o Sr. Schutel escreveu este livro. Costuma ser 1924, né? Então, embora tenha muito tempo já, mas acontece que os temas que ele escolheu parece que estamos vivendo nos nossos dias. Vamos ver o que ele nos diz no capítulo intitulado Nos Degraus da Evolução. Ele nos diz o seguinte: o orgulho humano cavou um abismo intransponível entre o reino hominal e o reino animal. Orgulho, né? Sempre esse sentimento altamente nocivo para a humanidade toda, ao longo de toda a vivência humana, é o orgulho. Sempre o orgulho atrapalhando o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos povos, acirrando guerras, né? Atrás do orgulho vem a sede do poder, mas o orgulho é o pior de todos. E ele continua, seu Schutel. A falta de estudo, de observação, de meditação, em uma palavra, a ignorância presunçosa permitiu o destaque do homem, classificando-o como um ser à parte da criação. Através da falta de conhecimento, né? Ele fala aqui da ignorância presunçosa. É a falta de conhecimento que nós relutamos em não aceitar. Preferimos condenar um, condenar o outro, sem conhecer a essência daquilo. E a doutrina espírita tem passado por situações tenebrosas desse tipo, né? Pessoas e grupos enormes de pessoas condenam os segmentos espíritas, condenam muitos fundamentos que a doutrina espírita abraça e envolve e executa, sem ao menos conhecer esses fundamentos, né? Se a pessoa vai, conhece, estuda e tem um posicionamento contrário, tudo bem. Mas estudou, tem um posicionamento contra, que é difícil, né? Depois que você estuda a doutrina espírita, ser contra algum fundamento, você não consegue ser contra, né? Agora, sem estudar, sem analisar, sem conhecer nada da doutrina espírita, ser contra e ficar difamando, é uma leviandade, né? Mas ele continua. A velha legenda bíblica, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, fecha aspas,
tomada a letra, não podia deixar de concorrer exuberantemente para a desclassificação dos animais da ordem hierárquica que prende todas as almas, sem solução de continuidade, sem lacunas apreciáveis. Muitas vezes, nós, irmãos nossos de outras seitas, acham que Deus é um ser humano, porque na Bíblia está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas quem somos nós para examinar a imagem de Deus e a semelhança de Deus? Nós sabemos que nós somos luz, né? Temos um corpo físico, mas em essência nós somos luz. André Luiz já nos disse que a matéria é luz coagulada. E se quando nós vamos analisar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não vamos pensar que nosso corpo físico, somos a imagem de Deus, somos a semelhança de Deus. A nossa luz, o nosso corpo espiritual, com certeza é uma semelhança de Deus. É uma luz que envolve todo o universo, mas não o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico não é nosso. Nós não somos esse corpo físico. Nós somos o espírito que dá vida a esse corpo. E o espírito, muitas vezes, no nosso meio, tem formas ainda, porque nós somos pequenos em entendimento, nós somos pequenos em evolução. Então, quando nós deixamos o nosso corpo, nosso espírito adquire mais ou menos a forma física do nosso corpo. Mas à medida que o espírito evolui, cresce, desenvolve, essa forma física e espiritual desaparece. Nós somos luz, luz. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, acredito, sinceramente, que essa luz que é Deus, né? Por isso que nós somos feitos dessa imagem e semelhança de Deus. E ele continua, seu Schutter. A escala animal, situada num dos reinos da natureza, não pode deixar de obedecer às irrevogáveis leis de Deus que se verificam em toda a criação, desde o grão de areia soprado pelo vento nos desertos, ao mais fulgurante sol, que se agita e caminha com extraordinária velocidade nos desertos do espaço, em demanda das grandes constelações, atraído pela força da gravitação. Olha como o seu Schutter envolve a criação, as coisas que Deus cria, né? De uma maneira extraordinária de escrever. Ele continua. Na natureza, tudo se encadeia, tudo se liga. É uma corrente infinita em todas as coisas e todos os seres, presos pelos mesmos elos, tendem sempre a um estado melhor. Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição. A evolução para a perfeição. Só Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, é a perfeição infinita, a luz misericordiosa e eterna, a fonte de toda a sabedoria e de toda a vida. Não há santo nem sábio, por maior que seja, que não esteja caminhando para estágios de maior perfeição. Assim como não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução decretada pelos desígnios divinos. E nós sabemos que a evolução é que comanda toda a experiência da vida, né? Nós estamos aí num processo evolutivo de bilhões de anos, né? Desde que a matéria era representada pelo mineral, né? Sem essência de vida, não sem essência de vida, mas sem uma inteligência, né? Só aprendendo
os processos de dilatação e retração. E Emmanuel nos diz que o mineral vegetaliza, o vegetal animaliza, o animal hominiza e o homem evangeliza. Estão sempre aspirando uma escada maior no processo evolutivo que domina todos os seres, que é o nosso fim, é o fim de todos nós, a evolução constante, né? Uns podem demorar um pouco mais para alcançar esse processo evolutivo, outros podem demorar um pouco menos, mas é o caminho de todos nós. Nós vemos nossos irmãos num processo de desobsessão, como acontece nas salas superiores agora, né? Nesse trabalho deste momento e também nos outros trabalhos. Quantos nossos irmãos que ainda enraizaram em si o sentimento de vingança, de ódio, de desamor, né? Quantos eles estão ainda afastados da oportunidade do progresso, né? Mas é momentâneo isso, porque o progresso é inexorável. Todos nós estamos sujeitos não, estamos propensos, somos obrigados a progredir na nossa vida. E ele continua: tudo caminha pela grande estrada da vida, rumo ao ápice da montanha do progresso humano, realizado para exercitar passos de maior ascensão pelos degraus da intermina escadaria da espiritualidade, onde em cada andar todos recebem nova previsão de experiências para o prosseguimento da eterna viagem, na qual conquistam cada vez mais conhecimentos e, portanto, gozam de maior soma da felicidade que engrandece as suas individualidades. E o progresso é uma constante. Em cada degrau que nós nos colocamos, existem momentos novos de conhecimento, de oportunidade de ampliar nosso conhecimento, de aprendizado constante, né? E não vamos pensar que nós estamos aqui, os sábios da nossa existência, do nosso tempo contemporâneo, que sabem tudo, né? Eles podem saber muita coisa, sem dúvida, mas quando deixam esse estágio em que nos encontramos todos, uns um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho mais atrasados, e vamos para um outro estágio, tudo recomeça, as oportunidades de aprendizado se ampliam, novos aprendizados, novas questões surgem para nós burilharmos os nossos sentimentos. Quanto mais alto se coloca o ser, mais amplos são os horizontes que descortina, mais penetrante é a sua vista, mais lúcida a sua inteligência, maior o seu amor, maior a sua liberdade. Em vez de diminuir, cresce. Em vez de perder a individualidade, aumenta-a. Sua razão ilumina-se, e os generosos sentimentos que lhe assinalam a existência são forças de que ele se serve ao serviço do bem e do belo, para a glorificação da imortalidade de que se constitui paradigma. Termina seu Schutel esta mensagem que ele nos intitulou Nos Degraus da Evolução, nos informando a todos, relembrando a todos nós a oportunidade do progresso, que é uma temática que todos nós vamos ter que trilhar, queiramos ou não, gostemos ou não, e é importante, então, nesse momento em que nos encontramos aqui, nesse processo evolutivo, aproveitemos nosso tempo, né? Vamos dar oportunidade a nós mesmos de conhecermos mais, de ampliar o nosso conhecimento, porque só assim é que nós alcançaremos algo melhor, espiritualmente falando, para nós mesmos, né? Alguém quer fazer alguma consideração mais sobre esse trecho que nós vimos no seu Schutel? Eu acho o seguinte, você no começo citou as pessoas que falam muito mal do Espiritismo. Da doutrina. Isso. Existe um ditado que diz o seguinte: todo aquele que fala mal de uma pessoa, no fundo, ele tem inveja daquela pessoa.
acreditamos. No fundo, essas pessoas que falam muito mal são os futuros colegas de espírito que nós vamos ter. Porque ele vai quebrar a cara na religião C, na religião B, ele não vai achar o apoio que a doutrina espírita sempre ofereceu, está oferecendo cada vez mais. Então, o dia que ele pegar um livro com vontade de ler realmente, E conhecer, né? de conhecer, Estiver aberto para novos isso, está conhecimentos. aberto, o espírito pronto para modificação. Vai ser um futuro espírito. Aí vai chegar o Exato. momento dele progredir, evoluir, crescer também, né? Não só atrás de recursos financeiros, que a gente vê muito em nossos irmãos que estão por aí, né? Atrás de recursos financeiros para dar mais poder para o tempo religioso, para o segmento que se dedicam, né? E esquecendo-se que nós estamos momentaneamente de passagem aqui pela Terra, e que nós temos esse corpo, mas esse corpo também é transitório. Bom, mais algumas considerações? Talvez exista, entre algumas religiões, não vou citar nenhuma, a prepotência que ela é a única certa, a única correta, a única que tem a doutrina perfeita, que tem a visão exata de Deus, do que Deus espera de nós, e os outros todos estão errados e vão todos se danar no final. Que Concordo com é você, uma tremenda uma prepotência que cai num preconceito também. Que não deixa que os filhos dessa família se relacionem com os filhos daquela família, porque são de religiões diferentes. Outro dia, eu não queria comentar isso, mas você falou em prepotência, e acho que vem bem a calhar. Outro dia eu estava participando de um casamento de nossos irmãos protestantes, um amigo tinha uma filha, estava se casando, e a filha, o pai do noivo era pastor, era uma pessoa influente naquele segmento religioso. A gente pergunta que religião que é, ele não fala nem que é de uma nem de outra, é um segmento novo aí que tal. E entre o discurso que ele fez ali, para aquelas presentes todos, né, no salão, imagine, eu fiquei pensando depois, a prepotência da pessoa. Ele dizia a ele que Deus cometeu 3 erros. Deus cometeu 3 erros. Imagine nós analisando Deus. Quem somos nós para analisar Deus? Analisar Deus, ver se pode. Eu era um pastor da igreja e tal. Que competência temos nós para analisar? Não tenho competência para analisar nem meu filho, mas nem minha esposa. Vou analisar Deus. E ainda vou encontrar erros. Os erros que ele encontrava, ele enumerou lá. O primeiro foi quando Deus criou Adão e Eva, não sei o quê. Depois Deus que criou, um outro erro que Deus fez, foi criar Lúcifer, né? Quando ele criou um anjo e o anjo se rebelou e foi Deus que criou. E o terceiro erro que ele fez foi vir ele mesmo no planeta Terra. Foi o quê? Foi vir ele mesmo no planeta Terra. Nossa. Como se Jesus fosse Deus. Essa é uma coisa. Né? Se Jesus fosse Deus. E a gente escuta isso. E tem um monte de gente lá, naquele segmento, que entende isso e aceita. Eu tenho vergonha até de ouvir. Né? Como tenho vergonha, devia estar tendo vergonha também de falar para os senhores. Né? Mas é incrível que as pessoas, num poder, e ele é uma pessoa influente no segmento dele. Está sempre viajando para o exterior, fazendo cursos e dando palestras e tal, e faz uma coisa dessa. Às vezes eu fico pensando que eu li em algum lugar, porque faz muitos anos, eu não vou me lembrar onde li, que Deus não levaria em conta o tempo da ignorância. Ele não leva mesmo. Não leva. Se fosse levar, Oi? e não leva mesmo. Se ele fosse levar, não salvava ninguém. É isso aí. Bom, você sabe, gente, uma coisa que eu vejo assim, não citando absolutamente ninguém, mas eu vejo assim a grande quantidade das religiões defende um poder, dinheiro em si, e ponto
final, não adianta. Você vê isso claramente em várias e várias igrejas, principalmente as novas igrejas aí, que cresceram assim, absurdamente, enganando a população, dizendo que curou fulano e ciclano, baseia-se exclusivamente na moeda, no dinheiro. Eu acredito nisso, porque sei que uma pessoa estava lá, era artista, a pessoa estava lá no templo religioso, era artista, se vestia como uma pessoa bem mais idosa, para representar. Então, na hora do salvamento, na hora da obtenção da cura, ela foi chamada lá no templo, lá em cima, para demonstrar que estava boa, tal. E ela fazia parte, pertencia ao circo. É o circo. É, triste, a gente tem que falar disso aí, né? Nós estamos aqui para isso também, né? Aqui não é nossa função aqui falar isso, desculpe, então. Vamos ler uma outra mensagem que o Sr. Schutter nos trouxe. As religiões sacerdotais. E ele tem um subtítulo aqui. Os animais e a metempsicose, a providência divina. E ele nos diz: as religiões parasitárias têm negado com maior desfaçatez a alma aos animais. Fascinados pela vida material e seu bem-estar, que visam a usufruir, cercados pelo dogma cerceados pelo dogma execrando que condena o raciocínio, oblitera a consciência e impõe a fé passiva, os sacerdotes, presos às suas doutrinas restritas, trabalham para manter a ignorância do povo, negando-lhes o direito de pesquisa e livre exame, condição indispensável para a conquista dos conhecimentos que acionam a evolução espiritual. É aquilo que o nosso Maia sempre fala aqui, né? Que as doutrinas que tem por aí parece que não gostam que a pessoa progrida, evolua, cresça, estuda, porque quanto mais ignorante for a pessoa, parece até nossos governantes atuais, né? Isso mesmo que eu ia falar. Quanto mais ignorante for a pessoa, menos politizado é, e menos conhecimento tem, então mais fácil de manusear, de conduzir, de encaminhar, né? Então é isso que o Sr. Schutter falava, isso aqui em 1924, que ele nos chamava a atenção para isso, né? E aí não modificou muito dessa época para agora, né? Nós vemos ainda que não gostam muito que o povo estude, que o povo cresça, que o povo se politize, né? Muitos falam que não quero política, não gosto de política. A política é a essência da vida. É necessário você conhecer, precisa conhecer. Porque você fala que não gosta de política, depois tem esses aí que estão aí comandando no país, né? Precisa gostar de política para saber discernir, conhecer. O saber votar. Saber votar, principalmente, né? E ele continua. Daí o desprezo pelos animais, como se alguns dizem que os animais não têm alma, né? Podem não ter o raciocínio sequencial, contínuo, né? Mas eles têm até raciocínio, os animais, né? Daí o desprezo pelos animais, aos maus tratos aos mesmos infligidos, em completo desacordo com as leis do amor e da caridade, atrás das quais se escondem os ministros e confessores para tirarem delas os proveitos materiais, sempre o interesse material se sobrepondo aos interesses espirituais, né? Sempre dificultando o crescimento espiritual do povo. E se é verdade que a caridade tem conseguido fazer alguma coisa pelos pobres animais, muito mais tem concorrido a metempsicose dos antigos que ensinava a volta ao corpo de um animal de alma do homem mau, para pagar o capital e juros das dívidas contraídas pelos seus desvarios, né? Jamais o homem volta àquela posição que ocupou em épocas pretéritas da vida, no processo de evolução crescente, né? Jamais
poderemos nós voltarmos a ocupar o corpo de um animal. Isso não é da lei, da vida, né? Se nós formos analisar friamente isso, colocando a essência que Deus colocou na vida das pessoas, como tudo evolui, cresce, progride, a troco de que nós vamos voltar a obter um corpo, não é só corpo, né? O raciocínio também de um animal não tem lógica, não tem fundamento numa coisa dessa. Só o terror de sofrimentos presentes e futuros consegue sofrear as índoles más, o que até faz suspeitar da natureza humana de homem em quem existe a centelha da luz imperecível. Mas não era só metempsicose. As lendas antigas que passavam de boca em boca e dizendo do sofrimento que esperava aos que maltratavam os animais, essas histórias cheias de alegorias em que se destacavam as almas forçadas a impetrar a interpretação das almas dos animais. Ele colocou esse trecho entre aspas, né? Almas forçadas a interpretar a intervenção das almas dos animais. Também muito concorreram para que fossem diminuídos em certo tempo os suplícios por quem tem passado nossos irmãos inferiores. São irmãos inferiores, né? Estão em processo crescente de evolução. Nos lembramos agora de uma passagem do Chico Xavier, né? Sempre o exemplo maior para nós todos, que tinha lá na casa dele, ele tinha uma horta no fundo da casa, um pomar, uma coisa, e tinha lá, de repente apareceu um formigueiro grande lá, comendo as folhinhas da horta e dificultando um pouquinho. E os amigos do Chico não, mas os amigos ficavam indignados com aquelas formigas ali, devorando a hortinha e o pomar e tal. E Chico, precisamos acabar com essas formigas, precisamos acabar. O Chico, calma, com aquele jeito dele, de santo, né? Calma, tudo acontece, tem o seu tempo e tal. E aí foi, e até que um dia os amigos do Chico compraram lá os venenos, que iam colocar, no dia seguinte iam colocar no caminho das formigas, né, para que acabassem todas, né. E conta-se que Chico de noite foi lá, conversou com as formigas, e ele conversava mesmo, né. Já teve momentos em que ele conversou com outros animais no caminho, uma cobra também, né. Conversou com as formigas, olha, minhas queridas, vocês vão embora para outro lugar, porque vão acabar com vocês, vão por aquele jeito que a gente não consegue falar, aquele jeito, a gente e as irmãs vão embora, porque eles vão acabar com vocês, se puseram veneno, não sei o que, No outro dia não tinha nenhuma formiga mais lá, né? Então, é possível o entendimento dos animais? Depende da pessoa que fala, né? O Chico conseguia tudo, né? Uma outra oportunidade também ele estava... Pois não? Uma perguntinha. Eu estou há 20 anos na área de controle de pragas. Estou ferrado, né? Não vamos nos lamentar. Não vamos nos lamentar. Sempre existe um momento de você retomar o seu... Então, estou procurando emprego. Eu cansei. Olha, mas esse foi o caminho que... as coisas aconteceram para você, né? Não é à toa que você está nesse caminho também, e é necessário muitas vezes, né? Nós temos pragas aí que infernizam nossas casas muitas vezes, né? Nós não temos esse entendimento do Chico, é diferente, né? Então... Aí eu estou vendendo mesmo. Meu medo é exatamente esse, é o fato de não matar. Não deixa de ser uma vida, é asquerosa. Que procurar espantar em vez de matar é uma atividade que talvez a gente possa fazer, né? Em vez de eliminar, dá um jeito como o Chico fez, espantar, vai embora, vai para outro caminho. Minha mãe foi da religião Hare Krishna. E eles seguem a risca não matarás, né?
Uma vez eu vi ela falando com uma barata, a barata deu as costas e saiu da cozinha. Tá vendo? É a vibração da palavra. É muito Bom, você foi uma vassoura. Vamos lá. Eu conheci uma senhora que colocava açúcar ao redor do formigueiro que aparecia no Jardim Fato Real, presenciei, para que as formigas tivessem alimento, comessem açúcar e não as plantas dela. Aí, tá vendo? Onde não abre também, né? São recursos. É isso aí. Bom, vamos terminar. Eu pensei que aquela veneno era açúcar. Perguntei o que era açúcar. A formiga ficava contente também e deixava as plantinhas dela em paz. Continua o seu chute. Entretanto, a providência não tem descurado do bem-estar dos animais que, se de um lado tem de passar pela escola do trabalho e pelo cadinho do sofrimento, como o gênero humano, para desenvolver suas aptidões, de outro lado, tem os mesmos direitos que temos do descanso e do bom trato. E nós, lendo a literatura espírita, André Luiz principalmente, nós sabemos que no plano espiritual está repleto de animais que auxiliam nossos irmãos espíritos de luz nos seus trajetos, na sua trajetória, até para proteger, né, as caravanas de luz que vêm socorrer aqui a nós todos, e também socorrer os desencarnados principalmente. E eles são vítimas de forças telúricas muito fortes, né? E os animais também existem no plano espiritual para proteger essa equipe que faz esse trabalho de resgate. Então, em todos os segmentos da atividade, não apenas nosso aqui, os animais têm o seu valor. E seu chute eu falo exatamente como os trabalhos que os animais fazem para nós, né? No desenvolvimento da agricultura e muitas coisas, né? Desde os peixes que vivem no mar e os pássaros que trinam melodiosos cantos nos arvoredos, até o leão das selvas e o gorila que habitam os bravios sertões da África, a providência proporciona meios de vida para todos, faz levantar o seu sol, para todos faz descer as suas chuvas. Aos peixes dá os rochedos como aconchego, às árvores dá os ramos das árvores, o feno dos campos para os ninhos, aos demais as frondosas matas e as cavernas para habitação. Né? Tudo que Deus cria também para os animais, né? Para o deleite dos animais, para a importância dos animais passarem por esse processo evolutivo. Estamos todos em processo de evolução. Os animais são um degrau um pouco mais inferior que nós, né? Mas todos estamos em processo de evolução. E ele termina nos dizendo mais este capítulo. Olhai, entre aspas, ele coloca entre aspas aqui, porque é um trecho do Evangelho. Olhai as aves do céu, diz o Mestre, ensinando a fé e o amor aos seus discípulos. Não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Né? Esse é o trecho do Evangelho que ele termina a sua segunda mensagem, nos dizendo que tudo na nossa vida tem uma razão de ser, de acontecer, de evoluir, de crescer, né? E o progresso, voltamos a dizer, é aquilo que nos move, né? É o caminho que todos nós um dia haveremos de alcançar. Faz parte da vida do ser humano o progresso. Então, é o que nós tínhamos para falar, aproveitando esses momentos finais. Queríamos dizer que uma companheira nossa, não é exatamente uma companheira, é uma irmã do meu grupo, veio nos trazer um convite, eu até pendurei lá atrás um cartaz, conversa literária com autores espíritas. Vai acontecer a segunda-feira do Livro Espírita, aqui na Vila Clementino, na rua Loefling, 1428,
nos dias 15 e 16 agora de agosto, e ela nos diz o seguinte: informamos que nos dias 15 e 16 de agosto próximo, a Fraternidade Espírita Alta de Souza realizará a segunda-feira do Livro Espírita, a partir das 10 horas, em nossa sede, Rua Loefgrin, 1428, Vila Leopoldina, São Paulo. Na ocasião, acontecerá conversa espírita literária entre escritores e o público, seguida de sessão de autógrafos. Então, estão confirmadas a presença de Antônio Demarque, Francisco do Espírito Santo Neto, Gilvanise Balbino, Humberto Pazian, Rita Fuelker e Roberto Carvalho. Contaremos também com a apresentação de um grupo musical Duo Vozes Eternas. No dia 16 será realizado o Café Filosófico com palestrantes da doutrina, oportunidade em que serão discutidos temas contemporâneos espíritas. Dessa maneira, vimos solicitar à vossa prestigiosa instituição a divulgação do referido evento, que se traduz numa das formas de divulgação da doutrina espírita. Para tal, estamos encaminhando folhetos impressos contendo as informações do evento. Caso seja necessário, podemos encaminhar uma quantidade maior de exemplares. Agradecendo antecipadamente pela atenção e colaboração, convidamos os amigos para visitarem a nossa feira, o que nos dará muita satisfação. Ao ensejo, apresentamos votos profundos de paz e luz. Quem mandou isso aqui é do comitê organizador, André Fernandes. Então, aí, mais um convite, né? Nós temos um convite já no dia 16, político, né? Então, convocando uma reunião política aí para o dia 16, e aqui é no dia 15 e 16. Né? O almoço também é 16. O almoço também, nós temos um almoço na creche no dia 16. Eu coloquei uns folhetos desse aqui lá na frente, quem quiser pegar, quem achar que tem possibilidade de ir, só recorrer lá para não esquecer. Dia 16, como lembrou a nossa Sandra Marinho, almoço na creche, o cardápio é lasanha, o preço é R$ 25,00, está incluído um refrigerante, e temos lá um buffet de salada bastante grande, o pessoal já conhece, né? Muitos já conhecem lá o nosso almoço. Depois também temos 3 tipos de lasanha, a informação nova que no primeiro parte não foi dada, lasanha bolonhesa, branca e vegetariana. O Flávio estava querendo saber se ia ter vegetariana, então ele já sabe que vai ter. Vegetariana, bolonhesa e branca. Molho branco. Além do buffet de salada bastante grande, aquela salada que o pessoal lá na creche faz é deliciosa. E temos o bingo também, que o nosso Mário determina, né? Faz lá o chamamento do bingo com várias prendas, todas novas, né? É um momento então de fraternidade bastante grande. Nos envolveram com esse ambiente bastante fraterno que existe ali no lado do Alvorecer. E fica o convite a todos, né? Obrigado pela atenção e vamos aguardar uns 10 minutinhos para que os trabalhos lá em cima terminem e em seguida o nosso companheiro, quem vai ser? A Sandra Marinho vai trazer a mensagem.